Eis a Questão, o seu programa de debates na Rádio São Judas. Apresentação, Fernando Francisco. Boa noite, eu sou Fernando Francisco, hoje é 4 de outubro de 2013, agora são 19 horas e 35 minutos e está entrando no ar o Eis a Questão, o seu programa de debates da Rádio São Judas. Liberar, descriminalizar ou legalizar? Hoje o tema central da nossa discussão é a planta que, apesar de ser apenas uma flor, ainda gera muita polêmica, a maconha. Países como os Estados Unidos, Espanha e Holanda há algum tempo desenvolveram sistemas que lidam de forma diferente com a substância e recentemente o Uruguai aproximou o assunto do Brasil, estatizando a produção e o consumo da erva. Para discutir o assunto, temos hoje em nosso estúdio o jornalista Denis Russo Burgerman e diretor de redação das revistas Super Interessante e Vida Simples, autor do livro O Fim da Guerra, sobre um futuro das políticas de drogas no mundo, e membro da rede Pense Livre, por uma política de drogas que funcione. Também conosco está Alexandre de Souza e Castro Araújo, especialista em dependência química pela Universidade Federal de São Paulo e palestrante da campanha pela vida contra as drogas da Rádio Jovem Pan. Além da minha colega, a jornalista Larissa Lima. Afinal, adotar uma postura diferente sobre o consumo na cannabis seria benéfico ou não para o nosso país? Boa noite, Alexandre. Boa noite, Denis. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui. Para dar início à nossa conversa, eu queria saber de vocês, assim, de cara, por que vocês acreditam ou não acreditam que uma possível legalização da maconha no Brasil teria um efeito positivo ou negativo na nossa sociedade? Denis, por favor. Eu acho que, em linhas gerais, teria um efeito positivo, porque você ataca talvez o maior de todos os problemas ligados a drogas hoje em dia, principalmente na América Latina, que é o problema do financiamento do narcotráfico. Então, tirar negócios da mão do narcotráfico tende a ser bom para a sociedade. Mas eu acho que é simplista, num certo sentido, a gente colocar o debate só em termos de legalizar ou proibir ou descriminalizar. Mais do que tudo, a questão é se desenhar um sistema que seja feito para funcionar. O nosso sistema hoje, ele é feito para punir. Ele é feito para punir porque ele acha que droga é uma falha moral. Enquanto a gente tiver só isso em mente, a gente não está focando no mais importante, que é proteger quem precisa de cuidado e criar um sistema que seja bom para a sociedade inteira e não só para a gente ficar tranquilo conosco mesmos. Alexandre? Bom, eu concordo com o Denis que não é uma questão moral e nem também a questão financeira, né, da questão da legalização da droga. Eu também penso, e eu trabalho com isso diariamente, que o problema não é penalizar o dependente. Porém, pensar em legalização é um problema muito sério, porque há muitas evidências científicas do experimento ser um grande problema de saúde. Nós temos vários números que mostram que o contato com a substância causa severos danos à saúde. E pensar em legalização não resolve o problema das pessoas que possam vir a ter problemas, né? Eu diria assim... o narcotráfico ele não sobrevive de quem é dependente de droga. O narcotráfico ele sobrevive de quem faz uso de droga. A mesma coisa a indústria da bebida. A indústria da bebida ela não sobrevive de alcoólatra. Ela sobrevive de quem consome em grande quantidade. Os números têm mostrado que a Ambev hoje é a maior empresa do Brasil pelo consumo dessa substância, né? E nós não temos uma estrutura política adequada. Nós hoje... temos uma bancada com presos, deputados condenados. As instituições brasileiras elas não estão preparadas para uma legalização, pôr no mercado substâncias psicoativas. Entendi. E pensando em termos de política, cultura, sistema de saúde do Brasil, vocês acham que nós estamos preparados para dar esse passo? Ou não, é melhor manter o sistema que a gente tem agora? Olha, nós estamos falando do tema da maconha, né? Eu vou me apropriar do crack, mas eu não queria responsabilizar a maconha por um problema que é maior. O que eu queria dizer é que, por exemplo, eu tenho feito um trabalho
na Cracolândia, que eles estão a Deus dará. Eu tenho juntado os amigos ali na Rua Helvétia, porque os caras estão morrendo a céu aberto. É uma tristeza ver aquilo. O sistema de saúde está completamente falido. A política social atrelada à política partidária não anda no país. O governo Haddad assumiu, acabou com toda a política que vinha sendo feita pelo governo do Kassab na cidade de São Paulo. Então foi um retrocesso, a Cracolândia voltou, se instalou. Então você tem um grande exemplo do que é uma legalização ali. Ali se convive traficante, usuário de droga, e a droga é vendida livremente. É um grande exemplo de experimento. Então, eu penso em uma questão da maconha. A maconha, você paga R$1 um baseado. A maconha sendo legalizada vai ser vendida que nem chá, né? Vai para a rua muito mais barato. E o problema é a pessoa ter o acesso a esse experimento, né? A minha questão não é financeira, não é do ponto de vista sociológico, é do ponto de vista da saúde, né? O acesso fácil de adolescentes, a população ao uso de droga. E você, Denis, como é que você vê essa Eu acho questão? que, bom, tem várias questões aí, né? Primeiro que eu acho a questão do crack hoje em dia, crack é um problema de sociedades ultraproibicionistas. Só existe crack onde existe uma proibição ultra-radical de drogas. Não existiria crack se não tivesse esse nosso sistema que é muito burro e que não pensa nas consequências, né? O crack é uma inovação do narcotráfico que foi desenvolvida quando o Brasil tentou evitar que os precursores da cocaína chegassem à Bolívia, a importação de acetona e de outros químicos que eram usados no refino da cocaína foram proibidos. Os traficantes que não querem perder um produto lucrativo, eles se viraram e inventaram um novo produto que era mais danoso, que causava mais dependência. Isso é típico da proibição também. A proibição empurra os usuários no sentido de drogas mais danosas, mais lucrativas e que causam mais dependência. Isso aconteceu no mundo inteiro, isso sempre acontece. Isso aconteceu na proibição do álcool nos anos 20, né? As pessoas proibiram o vinho e a cerveja. O que aconteceu? Logo tinha gente morrendo de overdose de gin feito em casa. Então não existiria crack se não existisse proibição, né? Mas assim, eu acho que tem uma questão então dizer que o que acontece na Cracolândia é uma experiência, é um exemplo de o que acontece com a legalização. Eu acho que tem uma distorção aí. Claramente o que acontece na Cracolândia é o que acontece sempre que você tem uma política incoerente, proibicionista, ultra radical. Não aconteceria isso de outra forma. Mas eu acho que tem um problema com o termo legalização. Você fala legalização, o que as pessoas pensam? Pensam, liberou geral. Na prática, liberou geral é essa proibição ultra radical que a gente tem. A gente está aqui dentro de um campus universitário. Se eu sair daqui e quiser comprar maconha, eu provavelmente consigo em menos de 10 minutos. E isso acontece em qualquer campus universitário do Brasil. E, aliás, isso provavelmente acontece em boa parte das escolas. A maconha é completa, ela é muito acessível. É verdade, sim, que quando a droga é mais disponível, o problema piora. O que acontece é que a droga é mais disponível justamente nos lugares onde não se regula, nos lugares onde você tem essa proibição de tudo, que acaba sendo uma liberação de tudo. E é por isso que eu não gosto da palavra legalização. Eu gosto da palavra regulação. Hoje não tem regra nenhuma. A gente precisava ter regra. Isso. Agora só uma questão, Denis, na questão, por exemplo, da proibição quanto empurrar para o consumo maior, né? Porque eu não vejo isso numa realidade no caso do álcool, né? Se atribui muito a origem da máfia com a proibição e tal, mas veja bem, o grande problema do álcool que houve nos Estados Unidos e o grande problema do tabaco foi a criação da cultura do experimento. O álcool nos Estados Unidos era distribuído como remédios patenteados, se tornou um grande problema de saúde pública quando veio a lei seca. A mesma coisa com o tabaco. O tabaco não existia no Ocidente. Foi levado aqui da América para a Europa e foi disseminado uma cultura do tabaco. E hoje o tabaco é um grande problema. Você vê que o tabaco hoje é legalizado, 35% do mercado do tabaco no Brasil é de contrabando. As empresas precisam hoje montar segurança porque há roubo de carga de tabaco. Então existe uma cultura que foi disseminada na comunidade. Então
veja bem, a máfia surgiu da proibição do álcool, mas havia uma cultura do álcool. O Brasil não tem uma cultura de maconha. Então, eu acho que regularizar uma cultura num país que está a Deus dará na educação, que está a Deus dará na corrupção, que está a Deus dará com as instituições falidas, eu acho extremamente desastroso. Acho que nós deveríamos fortalecer as nossas instituições, fortalecer a educação, fortalecer o país para promover essa discussão. Eu, nas escolas que eu participo da campanha da Jovem Pan, já há 10 anos, e eu visitei mais de 500 escolas estaduais, municipais, privadas, a conversa dos adolescentes hoje tá liberado, vão liberar, porque a maconha regularizada sendo vendida de uma forma mais livre, não vai ser vendida para coroa, não vai ser vendida para cara com 30, 40 anos. Como qualquer comércio, vai direto a novos consumidores. Então, é uma coisa que precisa ser muito bem pensada. Criar Exato. uma cultura no Brasil, na situação que o país está, criar uma cultura de uso de maconha. Tá, E Denis, deixa eu só deixar claro que assim, eu não defendo que se venda maconha de um jeito mais livre. Eu defendo que se venda maconha de um jeito menos livre. Hoje é muito livre. Hoje vende-se maconha sem exigir RG, vende-se maconha sem rótulo, vende-se maconha dentro das escolas. Então, mas, por eu exemplo, defendo que tenha restrição. Só um minuto. Denis, você acabou de dizer que liberar é um termo que é incorreto. Nós temos aí 3 termos que para esse tema, que é a liberação, a legalização e a descriminalização. Você acha que pode dar um contexto melhor para a gente sobre esses 3 termos, por favor? Bom, então, quando a gente fala de descriminalização, geralmente a gente está se referindo à descriminalização do usuário, significa não pôr na cadeia alguém por usar drogas. Eu acho que é uma coisa racional a se fazer, porque prender o usuário é você pegar uma pessoa que tem problema com droga e pôr ela no lugar onde mais tem droga no mundo, que é a cadeia. Não funciona, é caríssimo e não se paga, né? Quando se fala de legalização, geralmente você está falando em você criar um mercado, né? E quando você fala de proibição, basicamente é você não criar regra nenhuma, é você proíbe tudo. Eu prefiro o termo regulamentação, que é criar regras, criar um contexto e definir quem pode e quem não pode. Tem um monte de país que está fazendo isso. Alguns estão fazendo isso legalizando, outros estão fazendo isso sem legalizar nada. Portugal não legalizou nada, mas criou um mercado com regras e está tendo resultados muito bons com isso. Então, por exemplo, você vê no Brasil, né? Eu tive agora com uma colega na Secretaria Penitenciária, auxiliando ela em umas palestras para os policiais lá, né? Você vê o Brasil, ele tem uma polícia que trabalha com sistema de etiquetagem. O que é isso? É um modelo de 1950, behaviorista, do Aaron Becker, um psicólogo, em que ele fala que a pessoa é produto do meio. Então, quer dizer, os caras vêem um cara de boné na rua, andando do jeito, falar que ele é maconheiro. E se ele for por um perigo para a sociedade, eles incriminam aquele cara. Então, mesmo se você regular, por exemplo, uma quantidade que o cara possa usar, você corre o risco da própria polícia. Porque a polícia hoje, nós sabemos, enfrenta sérios problemas na sua estrutura. É uma polícia que teve o ano passado o DENARC todo demitido por compactuar com o tráfico. E se você vê... Isso sempre acontece na proibição. Em regimes proibicionistas sempre tem corrupção da polícia, da justiça e do governo. Como que associar uma cultura de droga, Denis, é isso que eu penso, com o país nessa realidade? Eu concordo com você, eu estou muito feliz de estar participando do debate, porque eu acho que você chamou a atenção do Brasil para um assunto extremamente importante discutir, nós temos que discutir, mas nós precisamos tomar um cuidado para não dar um tiro no pé. Precisamos tomar um cuidado para não dar um tiro no pé, porque hoje nós temos uma injustiça social dantesca. A gente sabe que o dinheiro do narcotráfico não está com o traficante, está dentro do banco. O dinheiro está dentro do banco. E o problema do dinheiro estar dentro do banco, a população não pode pagar por esse preço. Quer dizer, você vai disseminar a saúde do povo. Aproveitando a ocasião, eu queria fazer um comentário que acho que serve para os dois lados. Na verdade, uma dúvida que eu queria tirar. A questão das regras. A questão de ter regras para comprar a maconha com RG, será que isso livraria de, sei lá, tem uma festa no sítio tal,
pode só ter menores naquela festa. Só que quem comprou a maconha foi um cara maior de idade. Isso, sei lá, se encaixaria nas regras? Bom, depende das regras que você fizesse. A sociedade é livre para definir as regras que quer. Talvez a sociedade prefira uma regra mais restritiva, em que tenha lugares específicos para consumo de certas substâncias e você não pode levar para outro lugar. No geral, por exemplo, o que a Holanda fez é que se permite o uso dentro dos coffee shops e no espaço privado, mas não no espaço público. O que a Califórnia fez é que para você poder usar maconha, você tem que ter um uso médico aprovado pelo Estado. E se você tem esse uso médico, você pode usar tanto no espaço privado quanto no espaço público, mas não nos dispensários. A regra pode ser feita de acordo com as necessidades da sociedade. O que a gente não pode fazer é o que a gente faz hoje, e que a gente não pode nem discutir isso. E eu estou muito feliz aqui de estar fazendo esse debate também com alguém que tem um ponto de vista diferente do meu, mas que está com vontade de conversar e de pensar em alternativas. Porque o que a gente tem hoje é o pior possível. O que a gente tem hoje é regra nenhuma. Hoje pode vender dentro da escola, né? Hoje o sistema foi desenhado para proteger as crianças, e se você for ver, quem está vendendo drogas hoje em dia são crianças, porque a nossa lei acaba empurrando isso para que isso aconteça, porque você criminaliza o maior de idade, então tem um estímulo para que o menor de idade se envolva no tráfico. O pior dos mundos é o que a gente tem hoje. Aliás, o pior dos mundos não é o que a gente tem hoje. O pior dos mundos é o que o Congresso Nacional está discutindo e quer aprovar, que é uma piora radical do que a gente tem hoje, um projeto trágico do deputado Osmar Terra, que é um projeto basicamente de transferência de dinheiro público para entidades privadas, sem fiscalização nenhuma, sem nenhuma atenção ao interesse público. Bom, atenção ao que os políticos de Brasília fazem com esse assunto. Mas mesmo com as regras que possam, sei lá, ser desenhadas para que o pessoal use de uma maneira que não traga danos, sei lá, os danos que nós temos hoje. Se a gente for pensar nos danos que o uso da maconha pode trazer para uma família que não tem acesso nenhum à informação, será que também não seria, não seria quebra, não daria uma brecha para essas regras? Porque a gente pode pensar que a gente sabe que o álcool e o tabaco traz danos maiores do que comparado à maconha. Só que quem usa, um usuário que pode virar dependente por, sei lá, qualquer outro motivo, não pode, sei lá, criar um desastre com isso? Num sistema como o Brasil hoje, uma criança pode comprar maconha. Num sistema como o holandês, uma criança não pode de jeito nenhum. No sistema brasileiro hoje, é mais fácil comprar maconha do que comprar antibiótico. Você precisa passar por um médico. No sistema como o californiano, por exemplo, é mais difícil comprar maconha do que comprar antibiótico. Mas mesmo no californiano, eles não existe um certo tipo de corrupção, porque lá, assim, por uma determinada taxa, o médico que recebe, ele emite a carteirinha pro usuário, né? Então, assim, às vezes uma pessoa, mesmo que não que precise daquilo como medicamento, que vai usar para fins recreativos, ela vai lá e consegue essa carteirinha, né? As fronteiras não são claras, né? Desculpa, eu não quero monopolizar a conversa, mas as fronteiras não são claras, né? Você pega uma pessoa que tem depressão, por exemplo. Uso recreativo para alguém que tem depressão, talvez seja médico também, né? Alguém que tem depressão... Mas e se fosse uma pessoa que tivesse depressão, uma pessoa com 15 anos? Mas é que a discussão é assim, a maconha, como outras substâncias, o próprio ópio, foram usados pela história da humanidade, várias drogas foram usadas no sistema medicinal. Desde sempre. Esse não é o grande problema. A grande discussão é você usar uma droga num corpo saudável e que forma que essa quantidade vai ser usada. E é desse ponto que eu penso que a saúde pública está em risco, né? Porque, por exemplo, na Holanda, você tem um programa que, assim, Denise, eu achei extremamente segregador, entendeu? Que eles isolam o dependente ali, deixam os ali. Eu achei segregador, mas é uma estrutura. Verdade. Lá eles têm 100% de universidade gratuita. Lá se atravessa uma ponte, do lado da ponte eles têm canaleta para você andar levar a bicicleta. Você tem as ruas limpas, você tem segurança. Lá as leis são cumpridas.
Não é feita a lei letras mortas, que nem aqui, por exemplo, 18 anos não pode beber bebida para menor. Pô, vê a cheirada cultural que tinha em São Paulo lá, Deus dará, não pode vender cigarro para menor, é vendido. E aí eu volto a falar que eu penso que a discussão do uso da maconha passa por uma questão de saúde pública. Passa por uma discussão de saúde pública. O assunto tá muito bom, tá legal, mas a gente precisa fazer um breve intervalo. Nós vamos acompanhar agora algumas notas de prestação de serviço com a nossa repórter Luana Hoppers. Voltamos já. São Paulo, 4 de outubro de 2013. Para quem gosta de aproveitar o tempo livre, o Museu de Arte Contemporânea da USP recebe a exposição Vanguarda, Pintura Italiana no Entre Guerras. As obras fazem relação com a produção brasileira desse período e traz um dos mais renomados artistas contemporâneos, como Di Cavalcanti e Marco Cirone, que remete às obras de Portinari. Gostou? Então aproveite para visitar a exposição que vai até o dia 14 de março de 2014. As exibições acontecem de terça, domingos e feriados, das 10 horas às 18 horas. O museu fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, número 1301, dentro do Parque Ibirapuera, em São Paulo, e a entrada é gratuita. As paredes do ginásio Onyx, do Sesc Pinheiros, estão chamando a atenção de quem passa por lá. O visitante vai encontrar um trabalho mural produzido por um grupo de 6 artistas que utilizaram a técnica do grafite com o tema Esportes para Todos em Todos os Lugares. Para quem ficou curioso, o Sesc Pinheiros fica na Rua Paz Leme, número 195, 7º andar em São Paulo, e está aberto para o público de terça a sexta, das 10 às 9h30. Ou sábado, domingo e feriado, das 10 às 18h30. Não deixe de passar por lá. O Dia das Crianças está chegando, então aproveite para curtir com os pequenos a exposição infantil que vai mexer com a memória dos papais também. São mais de 6.000 brinquedos artesanais e eletrônicos da década de 30 até os dias atuais. O espaço temático ocupa uma área de 2.000 metros quadrados que conta com a cenografia de um parque de diversões em miniaturas e tecnologias. Também faz parte dessa brincadeira uma pista de decolagem, petecas, aviões, pipas, bonecos e muitos brinquedos que prometem aguçar a imaginação da família. A exposição fica no Sesc Pompeia, Rua Clécia, número 93, em São Paulo. Funciona de terça a domingo, das 10 às 19 horas. Aproveite! O evento é gratuito e vai ficar até dia 2 de janeiro de 2014. Para relembrar a biografia do autor Franz Kafka, um dos principais escritores ficcionais de língua alemã, que escreveu obras famosas como O Processo, a Metamorfose e O Castelo, o Teatro Companhia do Feijão recebe a peça Expresso K, que reconta sobre os últimos dias de vida de Kafka. A dramaturgia criada por Luiz Fernando Pasquarelli conta com a direção de Biasiá. O teatro fica na Rua Doutor Teodoro Bahia, número 68, em São Paulo, e as sessões acontecem aos sábados às 21 horas e domingo às 20 horas. A peça é gratuita e os ingressos são distribuídos 1 hora antes do espetáculo. O mês de outubro abre com o Dia Internacional da Terceira Idade. E aproveitando o assunto, a Universidade São Judas Tadeu conta com o programa de pós-graduação em Ciências do Envelhecimento para a formação de pesquisadores e qualificação de docentes, com ênfase na produção de conhecimento sobre questões relativas ao fenômeno do envelhecimento, na perspectiva da saúde, educação e qualidade de vida. A pré-inscrição acontece até o dia 30 de outubro e mais informações sobre as inscrições, datas, custos e horários você encontra no site www.usjt.br. O curso será ministrado na Unidade Moca, Rua Taquari, número 546, em São Paulo. Luana Hoppers, para o programa Eis a Questão. Você ouve pela Rádio São Judas, Eis a Questão. Voltamos com o Eis a Questão, seu programa de debates da Rádio São Judas. Hoje estamos discutindo os efeitos de uma possível mudança no sistema que se refere ao tratamento dado à maconha no Brasil. Aqui ao meu lado eu tenho Denis Russo Burgerman e o Alexandre de Souza Castro Araújo para nos ajudar a entender melhor esse tema. Para começar nosso segundo bloco, vamos ouvir agora uma reportagem produzida pela nossa repórter Tainara Ferreira,
que fala sobre as pontas que a maconha fez no cinema. A TV e o cinema frequentemente apresentam a cannabis nas telas. Também chamadas de marihuana, maconha ou simplesmente erva, esse entorpecente já fez pontas em vários filmes e séries. Entre eles, Beleza Americana, Dex 70 Show, Todo Mundo em Pânico, Two and a Half Men, O Grande Lebowski e Tagged. Mas os pioneiros na arte de fazer rir com essa temática foram Cheech Chong. Richard Chant Morin e Tommy Chong iniciaram uma carreira de sucesso com discos de piadas. Muito popular em programas de TV da época, a dupla estreou em 1978 seu primeiro filme, Up Smoke. Seus filmes têm roteiros muito parecidos. Os personagens usam e abusam dos baseados, o que geram muitas trapalhadas e uma boa dose de risadas. No cinema brasileiro, esse tipo de humor também tem seu espaço. Apesar de ser apresentado ao público de uma forma mais ingênua e discreta. No filme Muita Calma Nessa Hora, de 2011, 3 amigas passam por diferentes conflitos em suas vidas e resolvem viajar para Búzios, com o intuito de relaxar. No caminho, elas encontram uma hippie, então a viagem está literalmente completa. No filme Casa da Mãe Joana, o bom humor já está presente no próprio título, um trocadilho com a erva, conhecida como marihuana. Em filmes que contam a história de astros da música brasileira, como Cazuza e Renato Russo, a maconha também está presente, mesmo como personagem coadjuvante. Premiado no Festival do Rio de 2010 e em festivais internacionais, o curta-metragem O Bolo será transformado em um longa, com roteiro e direção de Robert Guimarães. O enredo conta a história da empregada doméstica evangélica Dirce, que acaba comendo sem saber um bolo de chocolate e maconha, e então perde os seus sentidos e passa a demonstrar reações intensas. O filme deve estrear em 2014. Eis a questão. Rádio São Judas. Eis a questão. Voltamos com Eis a Questão, são 8h02. Bom, nós terminamos o primeiro bloco falando de sistemas que os países possuem e tratam diferente do Brasil. A questão da maconha. Eu queria saber de vocês se essas soluções que adotaram fora daqui funcionaram nas sociedades deles e se aqui esses modelos que já foram concebidos funcionaria ou nós teríamos que definir um modelo diferente apropriado para nós aqui. Bom, primeiro esqueci de citar o Barato de Grace, que é um filme muito divertido, né? O cinema sempre contando história aí. Eu só queria aproveitar esse tema que foi falado do cinema, porque com o tabaco foi feito a mesma coisa, né? Na década de 50, 60, o tabaco era glamouroso, fumar, e hoje o tabaco se tornou um grande problema da sociedade. É isso que eu digo da cultura, o perigo da gente desenvolver uma cultura de uso de substância psicoativa, porque eu não sou contra a questão da proibição, da criminalização, não é isso que eu sou contra. Eu sou contra pessoas saudáveis fazerem uso de substância psicoativa, porque, por exemplo, droga você compra em drogaria, é liberada a droga. O que nós estamos discutindo é uma droga que afeta o sistema nervoso central. Alguns países, por exemplo, a gente citou a Holanda, eu visitei a França, visitei a Bélgica, fui na Índia, Israel eu visitei, mas Israel não tem nada. Israel não tem nada. Tem pesquisa. Mas, é pesquisa. Mas a Holanda, sim, eles encontraram, eu já disse, eu achei na Bélgica também é segregador ali, né? A política deles eu achei que isola a pessoa e agora são estruturas muito diferentes, são países com instituições fortes. Ou, por exemplo, a população da Holanda é a população de São Paulo. Pensar num país com 190 milhões de habitantes é muito difícil pensar em implantar uma política num país que já tem instituições solidificadas, já tem uma história política, já viveram 2 guerras mundiais. Precisa ser muito bem discutido, né? Isso que é o bacana, a gente precisa discutir muito bem. Aproveitando esse comentário, eu queria saber, tem como como eu posso perguntar, para ficar claro, mapear o público que vai atrás da maconha? Posso responder isso? Pode. Só um comentário sobre o que você acabou de falando. Acho que uma coisa que a Holanda conseguiu fazer foi justamente enfraquecer essa tal cultura de droga.
né? Outro dia convocaram uma marcha da maconha lá na Holanda, não apareceu ninguém. A cultura de droga existe no Brasil, existe muito forte. A droga é muito acessível no Brasil. Tem mais pontos de venda per capita de maconha no Brasil do que na Holanda. Só que eles não são regulamentados e não são fiscalizados, né? E daí você me pergunta se tem um perfil do público que usa maconha, né? O uso de maconha é muito complexo. Tem 1000 motivos para as pessoas usarem maconha. Tem gente que usa maconha... obviamente, adolescentes têm uma tendência grande de usar substâncias psicoativas. Por questões que são fáceis de entender, adolescentes estão experimentando com sua cognição e essa experiência é extremamente perigosa, extremamente arriscada. Eu acho que precisava ser vigiada de perto. Eu acho muito complicado o jeito que acontece aqui no Brasil, sem nenhuma regulação, sem nenhum controle. Mas o fato é o seguinte, a bioquímica da maconha é muito mais complexa do que as pessoas imaginavam. A maconha não é uma substância só, a maconha são mais de 100. E são mais de 100 substâncias que têm um efeito modulador no cérebro. Tem um monte de gente que fuma maconha para ter prazer ou para dar risada. Tem gente que fuma maconha depois do trabalho para relaxar. Do mesmo jeito que tem gente que toma chopp. Eu não tomo chopp. Chopp faz mal para mim. Eu tenho intolerância a glúten. Se eu tomo chopp, eu passo mal por 4, 5 dias. Tem gente que não pode fumar maconha porque tem intolerância à maconha. Tem uma complexidade imensa na fisiologia das pessoas, né? Tem muita gente que fuma maconha, por exemplo, porque tem uma doença como esclerose múltipla, que é uma doença progressiva, letal, terrível, incurável. E maconha pode salvar a vida dessas pessoas. Não aqui no Brasil, porque o uso médico não é regulamentado, em parte por preconceito. Tem gente que usa maconha porque tem glaucoma e corre o risco de ficar cego. E maconha ajuda a reduzir a pressão intraocular. Tem gente que usa maconha porque tem um câncer terminal e precisa fumar maconha para lidar com os efeitos da quimioterapia. Às vezes tem gente que desiste da quimioterapia porque os enjoos são terríveis e maconha ajuda a lidar com enjoos. A maconha ajuda a ganhar peso para gente que está inapetente ou tem problemas crônicos ou seja, tem 1000 usos possíveis, tem uma complexidade imensa. E é por isso que é inútil o governo tentar criar uma regra só que vale para todo mundo, que é o que o governo brasileiro tenta fazer desse jeito desastroso que está fazendo. É por isso que o jeito de regular a maconha é com transparência, informação, educação e saúde. Por exemplo, quando você compra maconha em lugares como a Holanda ou a Califórnia, a maconha vem com um rótulo. O rótulo me diz exatamente, por exemplo, qual que é a porcentagem de THC, que é uma substância que pode ser muito perigosa para quem tem uma tendência a surtos psicóticos, por exemplo. E qual que é a porcentagem de CBD, que é uma substância medicinal que não tem perigo nenhum. Sistemas complexos você só regula com inteligência na ponta. Você não pode ter uma regra só definida no centro que vale para todo mundo. Então, eu concordo e ainda vou até mais longe, né? A história da humanidade se confunde com a história da cannabis, né? Até para quem não sabe, os navios, o Pinta, o Nina, que veio para o Brasil, como é que era o nome? Santa Maria. Santa Maria, as velas eram feitas com cannabis, né? E realmente a maconha, os estudos têm mostrado realmente que existe um valor medicinal. Como eu já até disse isso anteriormente, né? O ópio também tem, o próprio álcool. Você vê filme de faroeste, o cara tomava um tiro, você enchia a cara dele para tirar a bala com a faca, né? Porque era usado como anestésico. Realmente existem pesquisas sérias sobre o canabidiol, sobre o THC, enfim, várias pesquisas nisso. Mas é o que eu volto a falar, né? O grande problema é o acesso de pessoas saudáveis fazendo o uso dessas substâncias. Como eu disse, a regulamentação no Brasil de substâncias psicoativas nenhuma funcionou. Mas falando que é o caso do tabaco e do álcool de acesso... Vê que existe uma lei morta que por exemplo... Não se pode beber a 500 metros de uma faculdade e de uma escola. Se você sai aqui na Universidade de São Judas, a 50 metros... Tabaco em relação ao álcool são absurdas mesmo, você tem toda a razão. A publicidade liberada. Eu acho que as inovações dos últimos 15 anos em relação ao tabaco funcionaram muito bem. Tanto que o uso está caindo. Não, 20%. Quer dizer, com todos esses investimentos. E justamente isso. Agora você vê, nós temos uma taxa mínima de usuário de maconha no Brasil. A grande questão é isso. Por que criar uma cultura maior se você pode reduzir? Essa é a pergunta. Nessa questão de acesso, a maconha, que é uma droga, uma substância com menos
perigo ao usuário do que outras drogas mais pesadas. Você tirando isso da mão do traficante, você não afasta os novos usuários de chegarem perto dessas drogas? Não, isso não é verdade. Porque assim, é a mesma coisa. Quando você come, o paladar, ele difere o que é arroz e o que é feijão, mas o estômago não. A mesma coisa, nós estamos falando de substâncias psicoativas. O Denis colocou muito bem. A fisiologia, cada um é de uma maneira, cada um reage de um jeito. Então, por exemplo, nós temos incidência de esquizofrenia com maconha. Agora, eu não quero cair na questão moral, que isso eu concordo em gênero, grau e número com você. Acho que não é uma abordagem moral. É uma abordagem política que nós temos que discutir a situação do país. Mas para o cérebro não há diferença, tá? Não há diferença. O que se divide são drogas que estimulam, psicodislépticas e depressoras, mas no final das contas todas causam lesão. Então, cocaína ou maconha, as duas elas têm o mesmo dano ao usuário. São caminhos muito diferentes. A maconha, ela age no sistema endocannabinoide, que não está só no cérebro, que está no sistema digestivo, está no sistema imunológico, está espalhado pelo seu corpo inteiro. A maconha não é depressora e não é estimulante. Não, é psicodisléptica. Ela, na verdade, tem um efeito modulador. Ela tem um efeito diferente em cada pessoa. E tem um efeito diferente dependendo da linhagem da maconha, dependendo da proporção de CBD para THC, para CBN, que são as diferentes substâncias, tem mais de 100. A maconha tem, por exemplo, o THC confunde a mente e coloca a pessoa num modo de achar tudo engraçado e deixa e diminui a clareza mental. O CBD aumenta a clareza mental. O THC causa ansiedade. O CBD reduz a ansiedade. Ou seja, a maconha é um sistema muito complexo de várias substâncias. No Brasil, você não tem como medir isso, porque o traficante não sabe disso. Na Califórnia, onde tem rótulo, você sabe exatamente para sua condição que substância buscar. Então, mas justamente essa semana, ontem ou anteontem, saiu um relatório do Centro de Polícia da Europa que está sobre os observatórios de droga. E o que eles têm observado? Que com todo esse movimento, o preço da droga caiu em 60%, está muito mais barato e o grau de pureza está a 74%. Então a mesma droga que você usava há 5 anos atrás, eles estão monitorando, a droga está cada vez mais pura, cada vez mais forte. E é muito interessante. Exato, é o que você espera com a proibição. A proibição faz isso. Mas eles terminam a matéria, esses observatórios, de uma forma muito interessante. Eles dizem assim, o problema não é criminalizar, mas nós temos que ver que está se tornando um problema de saúde pública na Europa. Por causa da proibição. Não é por causa da proibição. Lá os países estão legalizando, estão criando sistemas. Eles estão justamente vendo que nesses locais em que foi no mundo inteiro flexibilizado o uso da maconha, a maconha tem ficado mais barata, o acesso maior com um grau de pureza menor, o que está causando um dano à saúde pública. O número de experimentos está ficando cada vez maior. Não é isso que está acontecendo. Bom, essa pesquisa não é do Observatório Europeu, da ONU. Não é do Observatório Europeu, não é do da ONU essa pesquisa nos países proibicionistas. Os países que estão fazendo experimentos estão reduzindo o uso e a droga está mais cara. Eu fui para esses lugares, eu conheço essa realidade. Eu fui. Analisando os movimentos que nós temos hoje, manifestações, os projetos que tramitam, vocês acham que assim, a gente está mais próximo de uma mudança ou não? Nós ainda estamos longe e vamos manter ainda por um tempo o sistema que nós temos? O sistema faliu. A guerra contra as drogas faliu. Está muito claro. As pessoas que estão estudando políticas públicas já perceberam isso. Agora, tem muita gente entranhada e tem muita gente interessada na manutenção do sistema. Mas mais do que isso, tem uma crença cultural. As pessoas não gostam de drogas por razões compreensíveis. As pessoas têm medo de drogas porque drogas são realmente perigosas. E as pessoas pensam assim, se drogas são perigosas, então proibição de drogas deve ser bom. O que as
as pessoas não estão se dando conta é que a proibição das drogas, do jeito que está formulada, com essa política de guerra, ela significa aumento do uso de drogas. Ela significa um aumento da periculosidade das drogas. Ela empurra as pessoas na direção de drogas mais perigosas. E ela significa sempre desinvestimento em saúde e educação. Porque a guerra contra as drogas é a política mais cara possível. E ela fica mais cara a cada ano, porque ela não dá resultado. Então, o que acontece em todos os países onde tem guerra contra as drogas é que o investimento em educação e saúde cai, para que a gente possa fazer mais cadeia. Hoje em dia, o Brasil é um dos países do mundo que mais constrói cadeia. Por quê? Por causa da guerra contra as drogas. Então, Denis, eu vejo assim, né, que essa questão, quando você fala guerra, porque assim, a definição de guerra é disputa de duas pessoas com uma ideia, uma querendo provar para outra que está certo. Eu acho que a população brasileira, ela não está em guerra porque ela não está representada. Eu volto a dizer o que eu disse no início do programa. Nós temos uma bancada de presidiário, nós temos 3 milhões de usuários de maconha no Brasil, a maconha produzida é aqui mesmo, né? Para você vender Paraguai, no geral. Mas não vem tudo. Nós temos um polígono da maconha aí no Nordeste. Acabou o polígono por uma pressão da Polícia Federal. Mas mesmo que você veja que vem do Paraguai 3 milhões de usuários de maconha por dia, para você manter, você precisa de transporte, você precisa de um sistema de distribuição sofisticado. Então, que guerra que a população tem? Tá, até a Deus dará. Você não tem sistema de saúde, você não tem acompanhamento nenhum. Se houvesse alguém defendendo a população, o sistema de saúde, brigando por melhorias, aí até, mas não tem. Por isso que eu acho muito complicado. Eu estou defendendo isso. Eu estou defendendo duas coisas, uma mudança de regime e investimento em saúde. Só um momento, o nosso tempo está terminando. Eu queria pedir para vocês dois, começar pelo Denis, para fazerem suas considerações finais sobre o nosso tema aqui de hoje e dizer o que vocês esperam agora a partir daqui e como vem o futuro. 30 segundos. Eu estou feliz com o que está acontecendo, o debate está se abrindo, eu estou feliz de estar aqui hoje, estou feliz de conversar com o Alexandre, de quem eu discordo em muitas coisas, mas a gente consegue conversar civilizadamente. O debate está acontecendo na sociedade, eu estou indo nas instituições mais diversas, progressistas e conservadoras, e percebo que as pessoas querem a mesma coisa, querem viver em paz, sem a morte que o nosso sistema de hoje significa. As coisas estão mudando e vai ser interessante ver isso acontecer. Bom, a recíproca é verdadeira, Denis. Eu já disse no início do programa, né, que a discussão ela tem que acontecer, né, ela precisa vir à tona. E eu creio que o Brasil precisa trabalhar uma política de tratamento, uma política sobre drogas baseadas em evidências científicas, né? Discutir o que é a droga, discutir a melhoria, jamais criminalizar o usuário. Eu acho que o narcotraficante, esse sim, tem que ser punido, né? Criar meios e métodos. E para isso a discussão se faz necessária, né? Eu convidaria a todos a lutar num primeiro momento por saúde, educação, contra a corrupção, aí depois a gente discute a legalização. Eu duro que a proibição alimenta todos esses problemas. Aí a gente vai discutir mais um pouco. Chegamos ao fim aqui de mais um Eis a Questão na Rádio São Judas. Eu agradecer a presença aqui do autor do livro O Fim da Guerra, Denis Russo Burgerman, e o Alexandre de Souza Castro Araújo, que é um especialista em dependência química, que nos ajudou a entender melhor esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia e até a próxima. Eis a Questão, o seu programa de debates na Rádio São Judas. Apresentação, Fernando Francisco. Comentários, Larissa Lima. Locução, Luana Hoppers. Reportagem, Tainara Ferreira. Produção, Luana Figueiredo. Trabalhos técnicos, Dagoberto Alves. Orientação, Professor Roberto Dugo. Realização, alunos de jornalismo da Universidade São Judas Tadeu, segundo semestre de 2013.